Hoje vamos falar sobre um aniversário muito especial, daquela que é a sua companhia em todas as horas, que possui um jeito único de levar a vocês as melhores músicas em um repertório cult de MPB, pop rock e, claro, as informações do que acontece na UFLA, em Lavras e no mundo. Por isso hoje, o Frequência UFLA é uma comemoração ao aniversário de 36 anos da nossa querida Rádio Universitária. E aqui comigo nos estúdios está um dos grandes nomes que fazem parte da história da rádio, o professor do Departamento de Química do Instituto de Ciências Naturais, Rui Carvalho. Eu gostaria de acrescentar, Rui, que é uma grande honra estar com você aqui hoje nos estúdios da Rádio Universitária. Muito obrigada pela sua presença nessa homenagem à rádio. Oi, Karina, tudo bem? Como é que vai? A minha saudação aos ouvintes da Rádio 105. Prazer é meu, não de falar da Rádio 105 em si, mas o prazer de falar ao microfone. Então isso é uma coisa que eu tenho desde da tenra idade, né? Então falar ao microfone para mim significa lazer, relaxamento, tá? Fique à vontade que a gente conversa. Criada em pleno aniversário da UFLA em 5 de setembro de 1987, a Rádio Universitária FM 105,7 tem sua concessão registrada em nome da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão, a FAEP. Professor Rui, você conhece bem a história da nossa querida rádio. Conta pra gente um pouco como tudo isso começou. Eu fui o segundo diretor da Rádio Universitária. O primeiro diretor foi o Sérgio Wagner, desde a fundação, e eu fui o segundo. Eu dirigi a Rádio Universitária do ano de 1990 ao ano 1996. Eu era assessor direto do então reitor, né, professor Silas. Eu trabalhava em pró-reitoria e, ao mesmo tempo, por prazer, né, eu era diretor da Rádio Universitária. E uma coisa que me marcou muito e eu gostaria de recordar com você, já que você está no período histórico, é que nessa época a gente tinha uma ideia fixa de que uma rádio universitária, pelo fato de ser universitária, ela não deveria deixar de ter audiência, tinha que ter audiência e de preferência concorrer com as outras que não eram universitárias. Então eu assumi com esse princípio, né? Na época a reitoria também apoiou isso, e a gente entrou em 1990 e mudamos, a audiência subiu e a gente monitorava isso com pesquisa, né? Pesquisa estatística, amostragem na região. E nós chegamos à conclusão que dava para concorrer sim com rádios da época, mesmo sendo uma rádio educativa, sem aquela carga de propaganda chata que as outras rádios normalmente tinham e que as pessoas da época criticavam. Muito bem, depois disso, o governo Itamar Franco, presidente da República, em 1994, ele resolveu criar uma comissão nacional para dinamizar todas as rádios e televisões educativas do Brasil, né? Na realidade, por incrível que pareça, isso muito me honra, porque ele pensou igual a mim. Eu também pensava na audiência. Ele achava que o dinheiro público tinha que financiar emissoras de rádio e televisão educativas, mas para ter audiência, não para ter traços de audiência. E eu levei essa pesquisa de opinião pública que a gente fez em Lavras, eu levei num congresso de radiodifusão em Belo Horizonte e apresentei os dados da pesquisa. E por causa dessa pesquisa eu fui convidado para participar da Comissão Nacional de Reformulação das Emissoras de Rádio e TV. E eu e mais 5 companheiros do Brasil todo, a gente começou essa comissão. Tinha um período de 2 anos para fazer, eu ficava Lavras, Brasília, né, nessa comissão. No final das contas, as emissoras foram todas reformuladas, melhoraram a programação e, evidentemente, para isso precisava de dinheiro. E a gente conseguiu, à época, uma verba de aproximadamente $150 mil, que foi o dinheiro que serviu para trocar toda a aparelhagem da rádio, trocar a antena de lugar, aumentar a potência, comprar transmissor, que é o que está funcionando até hoje. Então isso é uma coisa que me envaidece bastante, porque eu fazia isso paralelo à minha atividade docente, quer dizer, um trabalho de extensão. Eu estava melhorando um instrumento, que hoje, aliás, é muito bem usado pela Universidade Federal de Lavras, para fazer extensão. Rui, já que você falou desse carinho todo seu pela rádio, né? Conta pra gente então um pouco como que você começou no rádio. Ah, sim, poxa, faz tempo, viu? Eu comecei no rádio de 13 para 14 anos, por influência de um outro irmão
que inclusive faleceu em 2008, ele era da Rede Bandeirantes. Ele começou primeiro e percebeu que eu tinha alguma vocação para isso, me levou para a Rádio Cultura de Lavras, no AM, né? E eu comecei com 13 para 14 anos. Aquela época, menor trabalhar não era crime, né? Porque hoje é crime, né? Menor não pode trabalhar porque é crime. Então eu tinha carteira assinada na Rádio Cultura, eu ganhava meio salário mínimo, mas desde que você estudasse. Então eu estudava um período, trabalhava o outro na Rádio Cultura, e foi quando eu comecei, né? E aí eu tirei o ensino médio aqui, 17 para 18 anos, e fui para São Paulo, trabalhei muito tempo em rádio também, profissionalmente. Aí eu trabalhei um período profissional. Depois eu voltei e desprofissionalizei, mas não esqueci, né? Rádio para mim é igual para mim e para quem mexe com isso, é como se fosse uma paixão mal resolvida, né? Eu acho que as pessoas entendem isso muito bem, né? De vez em quando tem uns remember, né? Dá vontade de voltar, tal. O rádio é assim. Por exemplo, eu estou aqui, estou tendo uma fase de remember, né? É bom isso. Mas é por aí, é uma coisa mais ou menos assim. Eu comecei assim, atualmente eu sou professor do Departamento de Química, né? Estou na ativa, né? Como você disse, mas eu sonho com rádio, gosto de falar, gosto de narrar, gosto de bater papo sobre isso, né? Enfim, é uma coisa que está incrustada. Talvez o prazer de dar aula seja também uma forma de não exercer a atividade radiofônica e ao mesmo tempo ficar na comunicação, porque dar aula nada mais é do que uma comunicação e ao vivo ainda, que é melhor, né? É verdade, não adianta, quem ama rádio vai morrer amando, né? A gente que é do meio, a gente tem esse carinho muito grande por rádio. E falando em rádio, né, como meio de comunicação, é sempre um motivo para uma boa reflexão. Em 2022 nós celebramos, Rui, 100 anos de rádio no Brasil. E ao longo do tempo, né, algumas vezes houve aí o prenúncio da morte desse veículo de comunicação. TV... Agora a gente tem a TV, vai morrer o rádio. Entrou a internet, vai morrer o rádio. Não foi bem isso que aconteceu, né? O rádio ele é um meio que resiste e se vai se reinventando, né? Nos tempos atuais, inclusive, tem se adaptado bem às dinâmicas comunicativas, funcionando aí em multiplataformas, né? Hoje Sim. É possível você ouvir rádio de todos os lugares do mundo, né? Um clique de você, né? E como que você vê essa presença do rádio hoje, Rui? Olha, no dia a dia das pessoas? Eu vejo com muita alegria. Primeiro que o rádio não morreu. E existem números para isso, né? Eu sou professor da área de ciências exatas, eu gosto de manipular números que a informação fica com mais credibilidade. Por exemplo, existe uma pesquisa do antigo Ibope, hoje acho que trocou de nome, não sei como é que chama mais, mostrando o seguinte, que das 6 horas da manhã até o horário do Jornal Nacional, o rádio ganha da televisão em audiência. Depois do Jornal Nacional, que vem novela, a televisão ganha do rádio. Mas o rádio não morre na pesquisa, ele diminui a audiência. Só que comparando os dois veículos, a televisão e o rádio tem uma audiência muito grande. Até meia-noite a televisão desaparece também um pouco. Aí o rádio volta na madrugada. Então, isso eu estou falando rádio nacional, rádio de dial, né? Rádio E sem contar que agora está na fase de satélite, né? Tem mistura de rádio com, por exemplo, a CBN, que é uma emissora da Rede Globo, de vez em quando entra no ar na Globo News, mistura com a programação. Enfim, não tem jeito de acabar com rádio, né? Não tem jeito de liquidar com rádio. O podcast é um exemplo disso, né? Que, apesar que eu acho que a vida do podcast, se continuar do jeito que está, não vai ser muito longa, a meu ver, porque estão muito longos. Às vezes fica... 12 horas. 12 horas. 24 horas. E poderia ser mais na base do ping-pong, mais na base de debater ideias. Às vezes fica a pessoa só falando, tudo bem, eu ouço podcast, é um sucesso, né? Eu não estou negando a tecnologia. Mas eu acho que a existência do podcast é uma prova material de que o rádio está vivo. Com certeza, cada vez mais se adaptando, né, Rui? E falando agora sobre histórias, né? Você comentou dessa história, né, do governo Itamar Franco, enfim, lá no começo. Tem alguma outra história que marcou você ao longo desses anos? Alguma coisa que te emociona ao relembrar? Olha, como diretor da Rádio Universitária, em 1994 também, logo depois que a gente trocou toda a aparelhagem da rádio, que é a que está aí, né? É lógico que na época não estava tão informatizado como está, até porque não existia internet direito, né?
Mas nessa época, por incrível que pareça, eu vou falar isso, deve ter gente aqui na UFRA que vai achar estranhíssimo, né? A gente conseguiu autorização em Brasília para fazer concurso público federal para locutor. Olha só. Então foi feito aqui concurso público para locutor e eu vou te falar 3 nomes que foram aprovados no concurso. Um foi o Luciano de Paula, que à época tinha cabelo pretos ainda, ou tingidos, não sei se ele já tingia naquela época, mas hoje está branco. O Luciano foi aprovado em concurso público, o Francisco, o Kiko, que hoje é dentista, não trabalha mais aqui, e o Sandro atual. Então eles são concursados, eles são locutores concursados para o concurso público federal. Então é um negócio interessante, porque nessa fase de que tem que conter déficit público, toda essa parafernália de discurso contra o serviço público, você falar que fazia concurso para locutor de rádio é um negócio meio estranho, né? Então esse é um folclore muito interessante. O outro foi quando a gente montou a torre da rádio, no Alto de Lavrinhas, que ali tem 1.100 metros, é o lugar mais alto de Lavras depois da Serra da Bocaina, e a torre foi estaiada, quer dizer, segurada, amarrada com cabos de aço para não cair, né? E um dia a rádio saiu do ar e a gente foi lá ver o que era, eu não vi a torre caiu. E a gente foi ver o que aconteceu, e que parece que houve um furto dos cabos. Os cabos eram cabos de aço, alguém furtou aquilo e a torre perdeu o equilíbrio e caiu. E logo em seguida a gente pegou uma torre do Campão, esse Campão que tem aqui na UFRA, que é as torres que ficavam atrás do gol, que não servia para nada, só para atrapalhar a visão do goleiro de noite, né? Aí nós tiramos a torre, que é aquela que está lá em cima, até hoje. Até hoje está lá. É a mesma torre com os anéis, né? Os anéis do FM que estão lá. São os casos folclóricos, né? Não provoca não, que tem mais coisas que eu lembro. Agora eu fiquei curiosa para saber como é que conseguiram roubar os cabos, né? Essa é uma boa pergunta, viu? A minha falecida avó usava uma expressão para ladrão, chamava amigo do alheio, né? Quer dizer, ele continua existindo do mesmo jeito, né? Ô Rui, e aqui no ambiente da rádio, né? Conta algum caso pra gente da sua época aqui, do pessoal que trabalhava com você. Olha, essa turma que está aqui praticamente começou comigo aqui, né? O Sandro era um estagiário, depois virou um locutor. O Luciano trabalhava com uma concessionária de veículos, depois veio para cá. O Kiko foi meu aluno na UFLA, a princípio ele fazia, se não me engano, engenharia florestal, depois ele resolveu fazer odontologia. Nós tínhamos aqui um programa sertanejo, de uma das maiores audiências que eu já vi do rádio, que era o programa do José Cristino, falecido, né? O Edmilson Ramos, que era o programador da rádio, né? Muito bravo, muito sistemático, mas um bom profissional. Enfim, tem uma discoteca aqui de música erudita. Essa discoteca foi uma doação que a gente conseguiu de um escritor da Folha de São Paulo, um crítico musical da Folha de São Paulo, de música erudita. Ele era lavrense. Um dia ele me telefonou falando: olha, eu estou próximo do fim, né? Um negócio meio macabro, né? E eu não quero deixar perder isso, não. Então eu queria doar para a rádio. Então eu acho que existe, parece que até hoje, né? Uns discos de vinil, né? E isso, discoteca Senhor João Batista Alvarenga, exatamente. João Batista Alvarenga foi o doador dessa discoteca de música erudita, que é uma das melhores discotecas de música erudita que eu já vi. Está aqui. Uma relíquia, né? De vinil, né? Enfim, são alguns aspectos, né, que eu me lembro. Você chegou a trabalhar com o nosso querido Eugênio aqui também, o Edivar. Trabalhei com o Eugênio, trabalhei com o Edivar, sabe? Eu aqui fazia uma coisa que me alegrava muito fazer, que a gente tinha um programa semanal, chamava UFRA Especial. Então a gente entrevistava, que era uma rádio educativa, eu procurava colegas de especialidades afins e fazia mini entrevista de 6 minutos sobre aquele assunto técnico. Então a gente fez acho que uns 150 programas, então foi uma época de muita dinamização da extensão através do rádio, sabe? Que hoje voltou, tá? A rádio tem feito muita extensão, né? Eu tenho percebido isso. No meu próprio carro eu gosto da rádio universitária, ouço muito, né?
a programação está muito boa, principalmente porque toca reggae, eu gosto de reggae até hoje. E falando então sobre programação, né, Rui? A rádio ela tem 24 horas diárias de programação e é disponível para mais de 60 municípios das regiões sul, oeste de Minas e Campo das Vertentes, com uma programação diferenciada, mas voltada ao lado cultural, também educativo. A rádio atende à extensão universitária da UFLA. Né? Acho que esse é o principal meio da rádio. Né? Como rádio é educação, né? Ela está fazendo exatamente o papel. Aquilo que eu falei agora há pouco, eu tô me reportando aos anos 1990, a gente fazia isso naquela época e hoje está sendo feito com bastante talento, que inclusive eu parabenizo o pessoal da rádio por fazer isso, porque ela tem que tocar música, deve tocar música igualmente às outras rádios, deve competir talvez até financeiramente, né, com os apoios culturais, porque isso também faz falta, que ninguém vive sem dinheiro, né? Mas ela não pode deixar de ser educativa, ela tem que ser educativa, né? Mas bastante musical também, porque todo mundo gosta de música e faz bem para a alma de todo mundo, né? Com certeza. E aqui a música é um pouco diferenciada, claro, né? Sim, exatamente. Mas não deixa de tocar reggae, que é mais importante. Aí, ó, já fica o recado. Ao longo desse tempo, a Rádio Universitária acompanhou não apenas o desenvolvimento da UFLA, como vem contando a própria história de Lavras, destacando as conquistas e transformações da cidade. Rui, você lembra de algum momento, assim, da cidade, alguma coisa que vocês noticiaram aqui? Alguma entrevista que você fez na época, alguma coisa assim bem marcante para a história da nossa cidade? Olha, a gente promovia debate entre candidatos a prefeito. Olha só. Eu não sei se existe ainda salão paroquial da Paróquia Santana, a gente transmitia debate. De lá do salão? Transmitia de lá, às vezes trazia candidatos aqui, tinha briga, aquelas coisas todas que né? Sem envolvimento com política, claro, mas tentando provocar a diferença, né? O diferencial entre candidatos. Isso é uma coisa que a gente fazia, sabe, assim, com bastante intensidade. E a parte de notícia de Lavras, eu sempre tinha muita preocupação com isso. Eu tinha umas pessoas que eram catadores de notícia, né? Eu trabalhei aqui na época com uma jornalista, a Cássia, Silvânia de Cássia. Ela era jornalista, hoje ela está na Rádio Educativa da Universidade Federal de Goiás, eu acho que até já aposentou, mas a Cássia era minha editora-chefe de jornal. Eu apresentava os jornais, apresentava o jornal às 6 da tarde, um retrospecto de notícia, né? E ela era editora-chefe, a gente se dava muito bem e ela tinha muito entrosamento com médicos. A gente fazia, por exemplo, houve em Lavras, nos anos 1990, um transplante de rim. Em Lavras houve um transplante de rim. A Rádio Universitária dissecou isso, assim como dissecar é um termo médico, mas dissecar no sentido de dissolver, né? De divulgar. A rádio cobriu isso aí, né? O Dr. Marcelo Gadben, que é um nefrologista que tem aqui, fez o primeiro transplante de rim, né, na época, foi muito bem coberto. Enfim, tem uma vida diária da cidade, que era menor, menos opulenta do que hoje, não tinha internet e tal, tudo analógico, mas funcionava. E como é que era o contato com o público? Assim, a gente enxerga que o público da rádio, ele é diferenciado, né? Sim. E naquela época, quando você trabalhou, acredito que era bem mais próximo. Só que a gente era xingado por telefone, né? A gente era muito xingado por telefone. Hoje, às vezes, o xingamento vem por zap. Aliás, xingar por internet é bom, né? Você não precisa pôr a cara, não precisa aparecer e tal. Vem o processo. E às vezes o telefone você xinga, mas às vezes a voz do cara... Eu, por exemplo, se eu xingar alguém por telefone, todo mundo sabe que sou eu, porque todo mundo conhece a voz. Mas a gente era xingado por telefone. Isso aí era uma coisa que acontecia. Agora, eu tinha o hábito de passar pesquisa. Eu gostava muito de fazer pesquisa, porque tem um departamento de ciências exatas aqui na UFLA, e tinha vários estatísticos aqui, pessoas de alto gabarito, que estão aí até trabalhando com empresas que eu não vou citar o nome aqui, porque são comerciais, mas a gente usava muito fazer pesquisa na rádio para interagir com o público, para saber se aquilo que a gente estava fazendo era bom. E sempre era bom. Isso era uma coisa que me motivava bastante. Mas vinha ouvinte aqui na porta da rádio entregar
Sei lá, né? Eu como minha experiência, eu já recebi bolo, eu já recebi ovo. Eu vou aliás, você quer coisa interessante? Eu vou até te contar a história do Edivar, que é locutor, acho que está trabalhando no horário agora. O Edivar, a tia dele era... a tia dele era, parece que secretária do reitor, a Darcy. E uma vez a Darcy me pediu, falou, olha, tem um sobrinho lá, o sonho dele é trabalhar em rádio e tal, e vê se você consegue lá e tal. Aí eu falei, manda para fazer estágio. Aí ele veio, e com a vontade de falar, né, apavorado do jeito que ele é, já fumava do mesmo jeito que fuma hoje, né. Ah, parou? Parou mesmo. Que bom, notícia boa, viu? Mas aí, sem necessidade de adesivo. Mas que bom. Mas o Edivar, voltando à história do Edivar, que é engraçado, a Darcy pediu que eu desse estágio para ele, eu dei o estágio, claro, hoje ele está aí. Não... E passado uma semana, a Darcy ficou muito satisfeita com aquilo, um mês, não sei o que passou. Aí ela começou a me trazer rosca. Ela morava em Ribeirão Vermelho, e ela trazia, professora, eu trouxe uma rosca, o menino está muito satisfeito e tal. Então você quer história engraçada, essa é uma, né? O Edivar, eu fui seduzido por rosca para aceitar o Edivar. Mas é brincadeira. Foi com bom tempo recebendo as roscas aqui. As roscas, roscas, e a Darcy fazia muito isso, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ela, eu acho que ela está aposentada também, né? Ela era secretária direta do reitor da época. Então eram bons períodos que a gente se lembra. Eu acho que é muita história para contar, né? Mas não cutuca muito não, que tem muito, viu? Senão... É muita história para contar e acho que é um momento de celebrar, né? 36 anos no ar, claro. Né? A gente, como eu falei, sobrevivendo aí, TV, a internet, a modernização e acompanhando a história da UFLA também, acho que isso é um ponto muito especial, muito importante. Sim, você vê que é o que você disse, eu vou citar outro fato. Uma coisa interessante é que quando a TV universitária entrou no ar, foi um boom, né, de sucesso, né? O Luciano até mudou o penteado para virar apresentador, tal, aquela coisa toda. Mas você vê que a televisão acabou e a rádio continua. Né? Então, essa é uma história interessante, porque se a televisão acabou, não acabou à toa. Alguma coisa aconteceu, mas e o rádio, alguma coisa aconteceu para mantê-lo. Ele está aqui do mesmo jeito, né? Prestando serviço, né? Do mesmo jeito. Em época de comunicação por internet, mas o rádio está aí até hoje, né? Aliás, a rádio também é online, né? Tem Universitário Online. Você acompanha. Inclusive, essa entrevista depois vai estar disponibilizada que legal. No nosso site da Rádio Universitária, assim como outras entrevistas que a gente sempre faz aqui no Frequência UFLA. Rui, não tem palavras para expressar, né, quão importante você é para a história da rádio. Né? E quanto nós ficamos gratos por ainda termos você aqui, né, contando essas histórias para nós. Sim, eu que agradeço você ter me chamado. Eu te confesso que eu fiquei muito feliz de ter sido convidado. O Eugênio me telefonou sugerindo, e eu gostaria de saudar a equipe toda da Rádio Universitária. Eu sei que vocês fazem rádio, o coração em rádio é uma coisa muito importante, que é uma forma de paixão. Você também, você é locutor há muito tempo, você sabe disso. A gente larga de tudo, mas de rádio você não deixa de jeito nenhum, né? Você não larga a rádio. Então eu gostaria de saudar a Rádio Universitária e, através da minha saudação à Rádio Universitária, saudar também a população de Lavras que continua apoiando, ouvindo. A rádio tem muita audiência, né? Uma programação especial, músicas de ótima qualidade, informação, educação. E queria me colocar à disposição, se vocês precisarem de mim para alguma coisa, tá? É só não ser no meu horário de aula de química, o resto não tem problema, eu venho. Um abraço a todos. Obrigada, viu, Rui, pela presença.